Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que coisa boa estar com vocês em mais uma terça do Professor Autor. Tá ficando famosa, viu? TPA, tem a CPA, que é a Comunidade Professor Autor, e tem a terça do Professor Autor, e hoje eu vim realmente trazendo uma coisa que instiga muito, que é o lance se a tecnologia ela conseguirá substituir o professor. A gente fala muito sobre isso, tem se falado muito sobre isso, mas e aí? Será que a tecnologia ela substitui o professor, né? De antemão eu vou dizer para vocês aqui, vou impactar, começar impactando e dizendo que sim, está mais próximo do que o que a gente imagina. E não quer dizer que eu desejo, que é só dizer, eu só estou analisando fatos. Mas para começar, mandem aí por favor, clica nesse aviãozinho, por favor, e manda para os colegas professores que precisam ouvir essa mensagem, ela é impactante. Essa mensagem eu ia trazer ela alguns dias atrás e eu não trouxe essa mensagem porque ela impactava muito. E eu confesso que eu relutei em trazer essa mensagem, então hoje tem muita coisa importante para vocês ouvirem. Quem é professor, tem algumas coisas que vocês não podem deixar de ouvir. Manda o coraçãozinho aí para os colegas, aperta no coração. Quanto mais vocês apertarem no coração, mais o Instagram entende que a gente vai falar de uma coisa interessante para muitos colegas e mais ele distribui. Então, é muito importante que a gente faça esse movimento, tá, gente? Até porque hoje eu vou trazer um assunto que impacta muita gente, tá? Então, vamos lá, eu vou começar lendo um texto, tá? E vou começar dizendo para vocês, vou ler o texto, tô com ele aqui no celular, e depois posso passar referência aí para vocês, mas um texto que de fato me impactou bastante. Eu confesso que eu vi esse texto em 2020, mas eu confesso também que eu vou dizer para vocês de quando é esse texto. Presta atenção. Para ajudar em seu curso online de Ciências da Computação no Instituto de Tecnologia da Geórgia, o professor Goel selecionou um novo assistente neste semestre. O papel da americana Jill Watson era responder a algumas das cerca de 10 mil mensagens que os 300 alunos postavam nos fóruns online relacionados ao tema da disciplina. Nos últimos 5 meses, o Watson, que era assistente, auxiliou os estudantes de pós-graduação com questões de rotina, fazendo lembretes de datas de entrega, de trabalho e sendo um apoio no momento de desenhar os programas digitais. Há pouco mais de 2 semanas, os alunos descobriram que Jill Watson, contratada para ser assistente, na verdade, era um robô em uma versão avançada da IBM, conhecido por derrotar 2 campeões de jogos e perguntas. Vou continuar. A tecnologia é um programa de computador especialista em compreender questões complexas, analisar dados e apresentar respostas e soluções. Esse sistema de computação cognitiva é usado atualmente em algumas áreas como medicina e administração para apoiar os trabalhos diários dos profissionais. Queríamos que o programa pudesse ser uma maneira de oferecer feedbacks e respostas mais ágeis aos alunos, mais rápidas. Respostas mais rápidas. Um dos segredos do curso online é que se houver mais estudante, a quantidade de questões aumenta, mas o número de perguntas diferentes é constante. Os estudantes tendem a querer saber a mesma coisa. Goel achou que poderia adaptar o programa para responder às questões mais constantes e simples dos alunos do seu curso. Uma das principais razões para o abandono de cursos online é a falta de resposta dos professores a milhares de postagens dos seus estudantes. O professor e seu time de pesquisadores começaram a abastecer o sistema com questões e respostas comuns, cerca de 40 mil postagens.
No início, as respostas eram supervisionadas e foram publicadas em site que não era visível para os alunos. Em pouco tempo, e aprendendo com os erros, a professora tornou-se apta a responder diretamente os estudantes. Enfim, no final dessa história, ela conseguia responder mais de 10 mil alunos com 97% de precisão e sem a necessidade de um professor supervisionando. Então, essa reportagem, que muitos de vocês podem achar que ela é nova, na verdade eu estou falando de uma reportagem publicada em 2016. 2016 já existia robô simulando a participação como professor. Nós estamos em 2021 e em 2021 a gente sabe que a pandemia acelerou consideravelmente o processo de tecnologia. Então, assim, onde é que a gente vai parar, né? E aí, quando eu coloquei essa questão de impacto, imediatamente uma colega comentou aqui comigo na rede: Luzia, isso já acontece no Estado, em algumas disciplinas, por exemplo, na língua inglesa, já estão contratando espécie de inteligência artificial com a finalidade de substituição do professor. E aí, muitos de vocês, apertem aí apertem, gente, que hoje eu vou impactar muitos colegas e vou dar soluções. Eu não gosto de deixar só problemas, então vocês vão encontrar soluções em meio a tudo que eu vou falar. Então, se você tem um professor muito querido, uma pessoa que você respeita muito, aperta no aviãozinho, manda para ele, que ele vai encontrar algumas soluções aqui. Em 2020, a gente sabe que o processo, por conta da pandemia, o processo de ensino online, de educação à distância, o ensino híbrido, ele foi acelerado consideravelmente. Eu não preciso falar disso porque vocês viveram isso dentro do chão da escola, dentro do chão da sala de aula, tá? A grande questão é que a gente está esperando, muitos de nós estão esperando voltar ao normal. Ah, não, mas tudo bem, vamos voltar a um momento normal. Mas esse normal que a gente espera, esse normal que a gente tinha, é muito provável que talvez ele não aconteça. Algumas pessoas costumam dizer que a internet, ela é a ciência, é o futuro. Mas, na verdade, gente, a internet é o presente. A internet já está aqui, já está nos conectando nesse momento, já está nos aproximando nesse momento. O futuro é o que a internet vai poder possibilitar, é o que ela vem possibilitando. E, sem dúvida nenhuma, uma das profissões que podem ser substituídas é a nossa profissão de professor, do jeito que ela está posta hoje, na atualidade. E isso eu não estou dizendo feliz, hoje é uma live que eu não estou bem animada daquele jeito, não é o momento. Quando eu vierem as soluções, talvez eu me anime um pouco mais, mas porque falar disso é um pouco difícil para mim. Tá, eu comecei a perceber esse movimento muito intenso da digitalização do ensino quando aconteceu a pandemia, assim como muitos de nós. Mas ficava muito evidente para mim algumas características, em especial duas características. Primeiro, que o ensino estava sendo digitalizado e não digital. E aí é muito complicado porque a gente vê tanto assim educação digital, mas a gente ainda não vivencia uma educação digital. É como se... Eu vou dar um exemplo aqui. Lembram do outdoor? O outdoor era aquele negócio quadrado, sei lá, retangular, que ficava no meio de uma avenida e que para você ler a informação que estava ali no outdoor, você tinha que olhar e pegar um torcicolo no pescoço, porque era um perigo você frear o carro e você não dava conta de ler o que estava no outdoor. O outdoor, ele veio para a internet. E ele veio para a internet em formato de banner. Então, eram os bannerzinhos que apareciam na internet, tal e qual o outdoor, era igual o outdoor, só que ele estava ali dentro da internet. Beleza. Tá, muito legal isso. Só que se percebeu que o outdoor dessa forma não provocava a venda. Para que a venda pudesse acontecer, precisava existir outros pressupostos aí para que a venda, que era o objetivo do outdoor, conseguisse ser consolidada. E quais eram esses pressupostos? Ela precisava se tornar uma venda digital.
E aí, com isso, dá-se origem a todo o lance do marketing digital, com toda a ideia da história que já não era mais o banner, vira os anúncios, onde você está pensando em comprar um sapato, o sapato aparece para você, né? Então, tem toda uma inteligência artificial por trás do outdoor que estava lá no meio da rua e que veio para a internet e agora consegue fazer essa venda tão intensa como a gente vê. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que o outdoor é como se fosse a nossa sala de aula offline. O banner é como a nossa sala de aula online, é como essa nossa sala de aula que a gente está vivendo agora. É como se eu tivesse passado o outdoor numa scanner. E aí, depois disso, a gente pode falar em educação digital. Então, fazendo um paralelo, sala de aula offline, outdoor. O que a gente está vivenciando hoje é como se a gente tivesse pego a nossa sala de aula e estamos passando ela numa scanner e colocando dentro aí da internet. E isso é um movimento muito bacana e eu queria parabenizar todos os professores que fizeram isso. Cara, vocês arrebentaram fazendo isso. Então, um movimento muito show, tá? Só que a gente precisa caminhar para uma educação digital. E quando eu estou falando de uma educação digital, eu estou falando de uma linguagem digital, eu estou falando de todo um arcabouço digital que a gente ainda não tem. Mas nós vamos chegar lá. E quando eu digo nós, não somos nós professores, não sou eu, não é só de mim que isso depende. Eu estou falando de nós enquanto sistemas educacionais. Eu comecei essa live contando a história de uma assistente, uma professora, e que ninguém percebe que ela é uma inteligência artificial e ela consegue responder perguntas com mais precisão do que muitos colegas professores, tá? E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para vocês que a gente pode sim ser substituídos. Nós podemos sim. E muitos já estão sendo substituídos por máquinas todas as vezes que a gente vê alguns desses sistemas de programação. Todas as vezes que a gente vê um sistema que está automatizando aquilo que eu fazia, aquilo que eu era paga por isso. Tá, beleza. E aí isso vai caminhar para um cenário digital mesmo. E vai caminhar por quê? Porque existem muitos grupos interessados nesse cenário. Por exemplo, a gente às vezes diz assim, Luzia, o município de tal deu um smartphone para os alunos. Gente, o município é o máximo. Gente, é muito mais barato dar um smartphone para o meu aluno do que pagar professor. Não se iludam. A gente precisa olhar para isso e olhar para isso. A coisa não está acontecendo porque é aquilo que tem que. Aquilo é muito mais barato. A manutenção do sistema educacional ela é muito cara. E nós estamos vivendo um momento, e isso vai intensificar, que é referente, nós estamos numa recessão, o mundo está numa recessão. Recessão significa empobrecimento da população. E empobrecimento da população significa que a população vai começar a exigir políticas de prestação de conta. O que está acontecendo no nosso país e vai acontecer em outros tantos países, essa política de controle com as avaliações educacionais, a gente, vai ter SAEB todo ano, agora para iniciativa pública e privada, vai ter Enem seriado. A avaliação, ela é um instrumento de controle, tem um monte de características. Eu sou amante da avaliação, sou doutora em avaliação, mas ela pode sim ser usada como instrumento de controle e vai ser usada como instrumento de prestação de contas. Faz sentido eu continuar com tudo isso se o resultado não é aquilo que eu esperava? Quando a avaliação educacional foi criada, na década de 30, na última recessão que nós vivemos, parecida com essa recessão, na recessão de 29, que foi a época da criação da avaliação educacional, os Estados Unidos eles viviam uma forte pressão social por política de prestação de contas. A população empobrecida queria prestar conta do que era feito com o dinheiro, né, com o dinheiro da educação. Eles queriam prestar conta. E aí, o que aconteceu nesse período, gente? Só para a gente entender. Nesse período, um cara chamado Ralph Tyler, ele fez um estudo entre dois tipos de escola.
as escolas progressistas e as escolas tradicionais. É o conhecido estudo de 8 anos. À época se achava que as escolas progressistas elas eram muito inferiores às escolas tradicionais. As escolas tradicionais eram as escolas de destaque. Ao final desse estudo de 8 anos, Tyler concluiu que não havia grande divergência entre as escolas progressistas e as escolas tradicionais. Isso foi uma das principais quedas e dos principais fenômenos que modificou e muito a educação norte-americana. Quando a pandemia surgiu, eu disse a muitos colegas, eu trabalho num grupo de avaliação, eu sou doutora em avaliação educacional. Eu sou dessa área que estuda currículo e eu sou de um grupo de pesquisa de avaliação educacional. E eu disse ao meu grupo de pesquisa da universidade, eu disse, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, as pessoas vão fazer pesquisa entre ensino presencial e ensino à distância. E muito provavelmente não encontrarão essa diferença que a gente fala que tem tanto. E eu tô falando isso pra vocês, gente, me desculpem aí de falar a verdade, sabe? Me desculpem de falar a verdade, mas eu preciso alertar vocês, eu preciso me alertar, eu preciso alertar a minha categoria para que a gente olhe para as coisas e não se iluda muito, e essa é minha característica, que a gente procure soluções, porque se a gente não enxerga, a gente não vai atrás de soluções. E eu preciso dizer para vocês, e não digo isso com alegria, e eu preciso dizer para vocês que muito provavelmente não se encontrará essa diferença tão grande entre o ensino à distância e o ensino presencial. E eu sei disso, sabe por quê? Eu sei porque você também sabe. Eu sei porque eu e você estamos pisando o chão da sala de aula. Eu e você estamos lá, pisando o chão da sala de aula. E quem está pisando o chão da sala de aula, sabe, da educação básica, sabe exatamente o que eu estou falando. Sabe que eu não estou falando aqui de algo que, por exemplo, possa... Ah, não, Luzia, você está falando de algo que não é verdade. Estou falando de algo que é verdade, sim. A educação brasileira anda muito comprometida. Os resultados mostram isso. E isso vai aparecer. E isso vai aparecer, e com a pandemia isso vai se intensificar. Então, quando a gente olha para esse fenômeno, quando vocês olham para esse fenômeno, a gente precisa ter certos... enxergar e discutir são as melhores maneiras de nos prepararmos para esse momento. Então, quando vocês olham para esse fenômeno, a gente precisa entender o que é que eu posso fazer. Gente, Luzia, ficou provado na pandemia. Primeira falácia, vamos cair por terra o que eu vou dizer agora. Olha, gente, fiquem aqui, escutem até o final o meu argumento, por favor. Primeira grande mentira. A pandemia mostrou que nós, professores, somos indispensáveis. Primeira grande inverdade aí, para eu não dizer que é mentira. Tem alguém falando aí um depoimento, a Marilene. Já eu quero ver teu depoimento. Primeira grande inverdade. Gente, a pandemia mostrou que nós somos insubstituíveis. Tá aí todo mundo valorizando o professor. Não é bem assim. Deixa eu dizer para vocês. A pandemia mostrou que os alunos precisam de interação. Ela mostrou a necessidade da interação. Não é a necessidade necessariamente da forma de ensino. Claro que eu sei que existem as características e eu vou dizer aqui quais são as características que são importantes. Mas a pandemia mostrou que os alunos, que as pessoas precisam interagir. E quando eu vi isso, a gente rapidamente bolou um sistema aqui de Smart Fit. A gente chama, não tem a Smart Fit, a gente chamou de Smart School. O que é a Smart Fit? Eu não sei se vocês conhecem a Smart Fit. Mas ela é uma academia inteligente, onde a pessoa vai lá e encontra máquinas para malhar. Então, se eu chegar na Smart Fit agora, eu vou encontrar todas as máquinas necessárias para eu fazer minha atividade física. Sei lá, eu quero emagrecer meu braço, tem uma máquina lá para isso. Não, eu quero aumentar o meu bumbum, tem uma máquina lá para isso. Então, lá eu encontro todo esse aparato de máquina. Cada vez mais, e lá também tem alguns monitores que eles me ajudam caso eu solicite. Caso eu aperte o botão, o monitor pode vir.
essa relação está cada vez mais automatizada. Na Smart Fit aqui em Brasília, eu chego, se eu não tiver nenhum problema grave aqui em Brasília, eu coloco meus dados aqui no aplicativo e o aplicativo diz o meu treino. Nem o instrutor não vem nem para direcionar o teu treino mais. Então a Smart Fit é um espaço que possibilita interação. Então lá eu posso interagir com os pares, com pessoas que tenham os mesmos objetivos que eu tenho. Lá tem tudo isso, tem esse espaço da interação e lá, além disso, tem as máquinas e tem o monitor. A gente falou aqui, muito se falava em ensino remoto. Ah, não, ensino à distância, vamos fazer um curso EAD. Talvez o curso EAD não funcione, porque o aluno verificou essa necessidade da interação. Mas e o lance do ensino híbrido? E como é que ele funcionaria? Sei lá, eu tenho um espaço. Lembra da Smart School? E nesse espaço eu tenho todas as máquinas necessárias para a minha aprendizagem. Lá, as máquinas, o que é de máquina, tá, gente? Então eu tenho biblioteca, eu tenho espaço de interação, piscina, eu tenho tudo que é para ter numa escola. Eu tenho computadores, eu tenho tudo. E aí eu posso organizar os meus horários de aula. Ou seja, eu posso apertar o botão. Lembra que o cara lá na Smart Fit aperta o botão? É como se eu pudesse apertar o botão para encontrar, gente. Aí eu digo, aí como é que seria se apertar o botão? Sei lá, eu sou melhor em física do que em história. Ah, já sei, eu quero fazer as aulas à distância de história, mas mais física à distância de física, que eu sou melhor, mas de história que eu tenho mais dificuldade, eu vou fazer 2 vezes presenciais. Gente, esses modelos, eles vão começar a existir de forma cada vez mais intensa. Então, existe uma escola virtual, existe o espaço da escola, existem os professores ali para serem utilizados, para ser utilizado de alguma forma quando forem solicitados. Por que esse desenho é irreal? Aí vamos lá. Lu, muitos alunos falaram que tiveram dificuldade de aprender durante o ensino remoto. Gente, nada do que eu estou falando aqui ainda é minha opinião. Nada é minha opinião, eu estou constatando fatos, tá? Muitos alunos, Lu, estão com dificuldade por conta do ensino remoto. E aí eles disseram que preferiam na educação presencial. Mas tem muitos que se adaptaram. Do jeito que tem muitos alunos que preferem a educação, o ensino remoto, tem alguns que não se adaptou, mas tem quem se adaptou. A gente precisa entender que tem essas duas frentes, que a partir do momento que as pessoas tiveram direito de escolha, elas vão começar a tomar decisões. E essas decisões não são mais a que me favorecem enquanto professor. Então eu tenho que, nesse interim, nesse meio de campo, tentar me posicionar. O que eu estou falando até agora? Eu estou falando que é muito forte a institucionalização do ensino híbrido, onde o aluno possa fazer ali o seu plano e tentar organizar isso dentro do seu horário. Eu estou falando para vocês que já existe desde 2016 máquinas substituindo o professor. Se a gente considerar que a pandemia acelerou consideravelmente esse processo, então o negócio agora está muito mais intenso. Se eu disser os recursos, tem alguém perguntando, os recursos para aula remota são muito mais baratos do que o recurso do professor. É muito mais fácil para o governo, gente, não se iludam, dar um iPhone desse daqui ao aluno e colocar a internet da casa dele do que pagar o professor. O recurso é o mais barato. A gente não pode se comparar com recurso. A gente tem que ser melhor, independente de recurso. O que tem que fazer diferença sou eu, é o que eu tenho, e não o recurso. O recurso é o mais barato de tudo. É muito mais barato para o governo dar um iPhone para cada um e colocar a internet na casa deles.
Sim, desculpem se eu estou pegando pesado aqui, mas o objetivo é tanto que eu evitei fazer essa live, de verdade, gente, eu evitei. Mas chega uma hora que você precisa falar para as pessoas, cara, vem cá, vem cá. Eu não tô feliz com ela, eu não tô nem animada daquele jeito que eu sou. Porque desde quando eu comecei a olhar para isso. Então, não perguntem pelo recurso. Não, o menor problema é o recurso. O governo vai lá, instala internet na casa do aluno e dá um recurso a ele. E é mais barato do que manter o professor. Tá, não é essa a comparação que a gente tem que ter. Aí eu lembro eu lembro que eu estava fazendo uma live, e uma live não, eu estava dando uma aula. Isso, é isso. É isso mesmo. Vamos se conscientizar disso. Massa! Que massa que você... Cara, morta de feliz. Eu não tô feliz com essa história, não. Eu tô feliz em vocês entenderem isso. Internet vai ser como luz. Perfeito. Claro, claro. Mas o que nos move, então o que vai fazer com que a gente continue, o que vai fazer com que eu seja diferente é ser diferente. E aí eu vou lembrar para vocês aqui de um momento, já eu vou voltar, então eu estou dizendo para vocês que o professor pode sim ser substituído por um robô. Isso aqui, ó, evita consideravelmente custo. É uma máquina. Dentro disso, para responder os fóruns e as coisas, vem uma inteligência artificial, que no início a gente acha massa. Caraca, que massa! Caraca, que coisa massa, é só colocar uma inteligência artificial. Beleza. Super rápida, só sente falta da interação. Exatamente, Luzanil, que eu falava. Exatamente. Só sente falta da interação. Então, nós temos que ser melhores, não é porque não tem recurso. Para com essa história, gente. Acorda. Por favor. Acorda, a gente tem que ser diferente porque nós somos diferentes. Eu vou já entrar no momento da solução. Mas antes disso, eu queria dizer para vocês que em 2017 eu estava dando uma palestra e eu estava falando sobre resultados de avaliação. E dentro desses resultados, eu dizia que a iniciativa privada ainda é superior nos resultados das avaliações externas à iniciativa pública, ela é superior. Mas o que está acontecendo é que a iniciativa pública cresce e a iniciativa privada está estagnada, está parada. Ela tá parada. E aí, uma professora disse assim, eu disse, gente, isso não pode ser permitido, porque se a iniciativa privada, se os resultados da iniciativa privada se equivalem aos resultados da escola pública, a escola privada não tem mais por que existir, porque a escola privada, tecnicamente, não estou dizendo que eu concordo, até agora, muito do que eu falei eu não concordo, mas a escola privada foi criada para ser diferente. Aí sabe o que foi que a professora me respondeu, a inocente? Olhou para mim e disse, não, Luzia, acho que a escola privada nunca vai acabar, porque tem toda a estrutura. O pai matricula o filho pela estrutura que a escola tem. Aí eu olhei para ele e disse, massa, professora, então eu posso te demitir, né? Porque se você não faz a menor diferença, se só quem faz diferença é a estrutura, então eu faço um prédio bem bonito e boto qualquer pessoa para dar aula. Eu disse, gente, nunca mais repitam isso. Por favor, me escutem, não repitam mais isso. O problema, gente, o problema não é a estrutura. É do mesmo jeito quando eu vejo algum professor dizer assim, Luzia, não, a gente não vai ser substituído não, porque como é que vai fazer com aluno que não tem recurso? Eu fico olhando e digo, ai meu Deus, Jesus, Senhor, apaga a luz, Jesus. O recurso é o mais barato, é mais barato que a gente. Nós não podemos ser substituídos, nós não devemos ser substituídos, porque nós somos diferentes. E aí, exatamente, não precisa do professor. Perfeito. E como é ser diferente? Então, retomando. Comecei contando a história da Gil, inteligência artificial, professora, responde todas as perguntas certinha, 97% das perguntas ela consegue responder. Ninguém nem percebeu que ela era uma inteligência artificial. Isso nem foi percebido. Ah, ela é uma inteligência artificial. Beleza. Falei para vocês
da necessidade da interação que surgiu com a pandemia, mas da necessidade que a interação surgiu. Mas falei para vocês que muita gente não se adaptou ao ensino online, mas teve gente que se adaptou e tá de boa. E vai se adaptar ao ensino híbrido, de boa. E isso não volta mais. Não adianta, não é porque eu quero que volte, isso não volta mais. E com isso, muitos colegas professores ficaram desempregados. Falei para vocês que as avaliações vão ser usadas como instrumento de controle. Falei para vocês que avaliar todas as etapas aí é exatamente controlar como é que está esse processo. E o mais importante, o insight mais importante de hoje que eu acho, é o seguinte: Luzia, não vou ser substituído porque o aluno não tem recurso. Isso não. Eu não vou ser substituído por outras razões. E agora eu vou começar a me animar, porque a partir de agora eu vou dar todas as razões para você não ser substituído. E não é porque o aluno não tem recurso, tá, gente? Ninguém vai dizer mais isso, nunca mais. Gente, o professor que continua reproduzindo esse conteúdo nessa sala de aula online ou offline, ou mesmo levando isso de forma digitalizada, como se passasse a sala de aula num scanner. Eu mesma estou me colocando aqui para vocês com toda a humildade. Quando me disseram que eu ia dar aula online, como eu sou professora de matemática, eu comprei 4 quadros, porque os quadros eram pequenininhos e professor de matemática é doido por quadro, né? Professor de matemática é doido por quadro, então ele vai lá e escreve. Aí eu, caraca, eu estou fazendo exatamente isso, eu estou digitalizando a minha sala de aula. Então eu fiz isso também, isso foi massa. Parabéns, fiz o que eu podia fazer na hora que dava para fazer. E foi massa, e parabéns a todo mundo. Mas vamos lá. Se é uma tendência às máquinas, se o professor pode ser substituído pela máquina, quem não pode ser substituído pela máquina? Tem alguém que não pode. Vou dizer. Quem opera esse professor? Quem diz o que a máquina tem que fazer? Quem diz quais são as respostas dos alunos? Quem diz quais são os desafios que essa máquina vai encontrar? Quem programa isso? Quem programa é o programador, mas quem sabe o desenho disso é o professor. Mas é qualquer professor? Não é qualquer professor. É essa a concepção mais ampla do que a gente fala aqui de professor-autor. Eu sei que alguns já não aguentam mais isso, mas muitos estão se apropriando do termo. Eu sou professor-autor. Então, o professor pode ser substituído pelo robô. O professor-autor, não. O professor-autor é aquele cara que desenha o processo. O professor-autor é aquele que vai desenhar as instruções para a máquina. Sim, vai chegar nessa hora. E a gente vai desenhar as instruções, porque o professor-autor tem ciência de como esse processo pode funcionar. É tanto que lá na comunidade professor-autor, eu pensava em falar isso mais para frente. Lá na comunidade professor-autor, a gente tem uma das nossas frentes é o cara que vai ser um design educacional. Então, tem um filtrozinho nosso, não sei se tu já baixou esse nosso filtro. E aí pergunta, que tipo de autor você é? Esse cara que trabalha com design instrucional. Então, com design educacional. Então, que ele consegue entender, ele consegue verificar os objetivos, ele consegue... A máquina precisa ser instruída. Alguém precisa instruir a máquina. E esse alguém, esse espaço é meu. Sabe por que ele é meu? Porque eu não dou ele para ninguém. Vou te dar, não. É meu. Esse espaço é meu. E se você quer esse espaço, vem também. Ele pode ser seu. Vai ter espaço para todo mundo? Não vai. Não vai. Vai ter espaço para todo mundo que se qualificar. Vai ter espaço para todo mundo que se qualificar. Porque as coisas vão ficar cada vez mais específicas. Cada vez mais específicas. Então, eu queria dizer para vocês hoje, gente, que eu sinto muito. Eu amo vocês do fundo do meu coração,
mas eu quero meu espaço. Eu quero estar lá. Eu quero continuar contribuindo com a educação. Eu gosto da educação. Eu gosto da educação. Eu não sei o que eu faria da minha vida se eu não fosse professora. Então, eu não vou dar meu espaço a ninguém, não. A máquina vai pegar o espaço daquele cara que não se preparou igual eu. Porque eu vou me preparar. Eu vou me preparar para dominar a máquina. Eu vou me preparar porque, vamos lá, as avaliações digitais vão ser feitas por computador, os resultados vão ser estimados por computador. Vão sim, pode ter certeza absoluta, vai tudo ser estimado por computador. Mas, pode ter certeza, professor autor, exatamente. Gente, exatamente. Eu não vou dar o meu espaço a ninguém. Esse espaço é meu, eu vou continuar sendo professor autor. Avaliação digital. Como é que eu vou fazer a avaliação digital? A máquina vai fazer tudo, mas alguém precisa coordenar essa máquina. Alguém precisa dizer o que é um item fácil, médio, difícil. Alguém precisa fazer o item. Por mais que eles automatizem o processo, gente, por mais que eles automatizem o processo, o professor precisa ir lá e desenhar esse item. O professor precisa desenhar os objetivos instrucionais. O professor precisa planejar. Mas qual é o professor? É qualquer professor? Não. E aí eu vou deixar a seguinte pergunta para você. Será que você está apto a desenhar esses processos instrucionais? Eu fiz um vídeo um dia desses, que eu entrava na televisãozinha e dizia... Eu estava dentro da televisão, se vocês forem lá no meu Instagram, vocês vão achar esse vídeo. Eu entrava na televisão, aí eu dizia assim... Gente, eu estou vindo direto do futuro, de 2025, dizer para vocês que em 2020 a pandemia acelerou o movimento. Eu fazia um vídeo como se eu tivesse vindo do futuro. E aí eu dizia que os professores que chegaram lá em 2025, que estão lá, conseguiram até ter melhores salários, estão felizes com a profissão. Mas muitos colegas não conseguiram chegar lá nesse processo. Quem conseguiu foi quem olhou e disse, cara, eu preciso me adaptar. Cara, o negócio está chegando e de nada vai adiantar eu ficar com os braços cruzados. Eu citaria para vocês... mas tem espaço ainda, sabe, professor Nunes? Nunes, tem espaço para se preparar. Tem lugar para se preparar. Tem lugar para você estar, sabe? E então, assim, a minha conclusão de hoje é que, ao contrário do que muitos colegas falam, o professor, eu vou dizer que... Triste, tá? Não vou dizer isso feliz, não. O professor poderá ser substituído pela máquina, tá? O professor autor, não. O professor poderá ser substituído pela máquina. O professor autor não será substituído pela máquina. E o que eu faço para me tornar um professor autor? Eu preciso entender esses desenhos educacionais a fundo. Como se desenha a elaboração de uma questão de qualidade, como se desenha uma avaliação de qualidade, como se desenha um objetivo instrucional, como fazer um material didático que atenda àquela realidade, enfim, o professor autor não será substituído pela máquina. Era mais ou menos isso que eu tinha para dizer para vocês, gente. Design educacional, tá certíssima quem está pesquisando isso, viu? A gente vai oferecer aqui na comunidade, mas mais para frente. É o nosso objetivo. Era mais ou menos isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu espero, sinceramente, que vocês não tenham ficado chateados comigo. Eu espero, sinceramente, que vocês não tenham ficado chateados. Algumas vezes a gente precisa vir aqui, precisa dizer verdades. E a verdade que eu tinha para dizer era essa hoje. É uma verdade um pouco dolorida, eu tenho certeza disso. Mas a gente, às vezes, precisa ouvir verdades doloridas. Deixa eu pedir para vocês fazerem um print da tela e me marcarem nos stories. Porque outros colegas nossos precisam ouvir o que a gente está falando aqui. Outros colegas, vou desativar os comentários 1 minuto. Outros colegas nossos precisam ouvir o que a gente está falando.
E vocês são a válvula de divulgação. Se vocês não divulgam, os algoritmos entendem que o que eu estou falando não é importante, as outras pessoas não precisam ouvir. E a gente sabe quantos colegas a gente tem que precisam ouvir isso. Então, print da tela. Marca lá, pede ao colega, vou ativar os comentários de novo, tá? Desativei só para fazer o print. Marca lá, por favor, para que mais pessoas consigam, né, ir falando sobre isso. Explicar um pouco mais sobre um design. O design educacional é esse cara que vai De um para um. fazer esse desenho de um para um. Ele vai desenhar toda a estrutura da máquina, ele vai dizer, por exemplo, para aquela disciplina, quais são os objetivos, o que tem que ser visto, quais são as perguntas para aquela pessoa, para aquele tipo de pessoa, quais são as perguntas que os alunos estão mais sujeitos, e só quem vai poder fazer isso é quem estiver numa posição de autoralidade muito intensa. Então, assim, e vai fazer, e vai ganhar bem. Ariagna, mas conheceu no tempo certo, pode ter certeza. Então, assim, obrigada, você é um doce. O item dela é o 5º da fila. O teu item é o 5º da fila. Para ser avaliado, Ariagna. Tá chegando. Gente, e era isso que eu tinha para dizer para vocês, assim. Então, o professor pode sim, quando disserem para você, por favor, quando escutarem um colega dizendo assim, menina, nunca vai ser não, porque os meninos vão... Como é que o menino tem celular? Aí tu tem que olhar para o professor com todo o cuidado que você tem que ter com aquele professor e dizer, professor, deixa eu te dizer uma coisa, é muito mais barato pagar um celular, botar a internet lá na casa do aluno, do que toda essa estrutura educacional. A gente tem que não ser substituído pela máquina, porque nós somos melhores do que ela. São outras questões que nos levam a isso, tá? Gente, era mais ou menos isso. Deixa eu ver, alguém fez mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver as perguntas de vocês. Muitíssimo obrigada por mais uma vez me ouvirem aqui. Podem discordar do que a gente tem dito, fiquem à vontade a discordar. E vamos nos preparar para ser um professor autor. Nós temos a comunidade professor autor, não gosto de fazer muita propaganda sobre ela, mas nós temos aqui no Instagram muito conteúdo massa, top, totalmente gratuito. Nós temos cursos gratuitos, já temos datas para 2 cursos gratuitos que a gente vai começar a liberar. Então, assim, gente, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com, cara, é isso que eu quero? Ou eu quero, daqui a 2, 3 anos, estar fora desse processo? Só para eu finalizar, tem alguns movimentos aí impulsionando tudo isso que eu estou falando. Reforma do ensino médio, a gente vai falar sobre eles nas próximas lives. Toda terça, tem terça do professor autor aqui, então eu estou morta de cansada, que eu estou vindo do lançamento, numa correria danada. Tenho reunião agora daqui a pouco, mas eu faço questão de fazer a terça do professor autor, avisa aos colegas, e a partir de agora, na próxima semana, a gente vai abrir um outro quadro também, que é professor autor convida, onde a gente vai convidar vocês para estarem fazendo com a gente aqui algumas lives, alguns bate-papos e tal, e eu tenho certeza que vai ser assim muito massa, porque todos vocês têm muito a contribuir. Vai ser professor autor convida, e eu estou super feliz com esse quadro. E é isso. E alguém falou que travou, mas deixa eu ver aqui se está tudo bem para frente. E era isso mais ou menos que eu tinha para dizer para vocês. E boa noite a todos, que Deus abençoe. A gente se encontra na próxima terça e eu acredito que na próxima semana a gente já vai ter o professor autor convida, tá? A gente está só definindo a data e o horário. Se puderem, me deem 1 minuto de atenção. Vocês gostariam, me ajudem, por favor, deixa eu pedir a ajuda de 110 pessoas, que é muito importante para mim. Eu já faço o professor autor, a terça do professor autor às 8 da noite. Eu queria saber se o horário de 12 horas, meio-dia, a terça do professor autor vai continuar sendo à noite. Me ajudem, por favor, com isso. Se o horário de meio-dia é um horário bom ou ruim para eu fazer o professor autor convida? 12 horas, é bom ou ruim? Só coloquem aí, bom ou ruim, por favor.
Quem puder me ajudar com isso, eu ficaria imensamente grata para eu ter uma noção aqui. O horário de meio-dia, eu queria fazer toda sexta-feira ou toda quinta-feira, meio-dia. Professor autor convida, ali de meio-dia a meio-dia e 40. Ruim? Ruim. Deixa eu dar só uma pesquisa. Ruim. Ô, meu amor, acho ruim. Faz enquete. Ah, vou fazer enquete. Boa, Nunes, vou fazer. Vou fazer. Ruim. Por mim pode, é bom. Porque eu achei que hora do almoço, tempo complicado, né? Ruim. Tá. Até agora tá ruim, viu? O texto do professor autor. Bom, algumas pessoas acharam bom. Mas eu vou fazer enquete. Põe na enquete, vou botar. Por favor, respondam lá, que aí eu estou tentando adaptar esse professor autor convida para que a gente possa estar lá, fazer enquete nos stories. Vou fazer sim, Drake. Boa. Eu tenho missa meio-dia todos os dias, Edilásia, gente. Ô, Jesus. Parabéns, Edilásia. Ruim. Muita gente achando muito complicado. Beijo, galera. Obrigada por ouvir vocês. Final da tarde não é melhor? Vou colocar essas opções lá. Eu acho ruim. O Robert também disse que acha ruim. Quero almoçar sem celular. Ruim, porque é a hora que damos atenção à família. Isto é parente do Robert, rapaz. Pra mim não dá. Complicado. Depende do dia. Tá, mas vai rolar o professor autor convida, onde a gente vai trazer sempre um membro da comunidade, a gente vai fazer collabs aqui, vai ser muito legal, sabe, gente? Vai ser um momento muito legal. Beijo, gente. Beijo, tchau. Gravar, salvar.